porque ele nasce da condição de lei, o dever jurídico de cumpri-la. O tratado é vinculante para o senhor presidente da República e não há aí liberdade política alguma. Estou convencido de que o senhor presidente da República, neste caso, descumpriu a lei e a decisão do Supremo Tribunal Federal. Depois de horas de debates acirrados entre os ministros da Corte, o Supremo decidiu que o italiano Cesare Battisti, preso em Brasília desde 2007, deveria ser solto. Foi uma decisão humanitária, não faz parte da cultura brasileira punir um homem 32 anos, 1 mês e 20 dias depois dos fatos relevantes. O segundo processo no qual ele foi condenado, porque no primeiro ele não foi nem acusado, é um processo bizonho de um país que vivia um clima incapaz de proporcionar devido processo legal, com grupos de extrema-direita, máfia, loja maçônica e da esquerda, brigadas vermelhas, morte do Aldo Moro. Ninguém tinha devido processo legal naquelas circunstâncias. Ele foi julgado à revelia e foi condenado com base exclusivamente em delação premiada. Não há uma perícia, não há uma testemunha, não há uma prova material. O processo do Cesare na Itália deve figurar algum dia em qualquer futura antologia de barbaridades jurídicas. O Cesare não só é um homem pacato, há 30 anos pelo menos, como ele era uma figura menor, de uma organização menor. Ele é um mau símbolo que um sujeito com a mentalidade do Silvio Berlusconi e da extrema-direita que tomou o poder na Itália transformaram no grande troféu político. Então, ele deve ser solto porque o Supremo Tribunal Federal entendeu que a palavra final sobre a entrega dele ou não à Itália era do presidente da República. O presidente da República decidiu não entregá-lo e, portanto, deve-se expedir alvará de soltura e o visto de permanência dele para ficar no Brasil. Isso tudo está implícito na decisão do presidente da República. Não há nenhuma dúvida jurídica. O advogado da Itália lamentou a decisão do Supremo e, logo depois do julgamento, anunciou que vai recorrer em instâncias internacionais. É factível uma instância internacional, não contra o Supremo Tribunal Federal, não é? mas com relação à decisão do Brasil em descumprir um tratado em pleno vigor, na verdade, mediante considerações que o Supremo não disse que eram verdadeiras, mas que, se tomadas em qualquer instância que examine a matéria com um mínimo de racionalidade, se vai constatar que a Itália é uma democracia, que a Itália está incorporada à União Europeia, que a Itália está sujeita à jurisdição da Corte Europeia de Direitos Humanos. Eu me filio ao entendimento esposado pelos 3 ministros que votaram pelo conhecimento da reclamação e pelo seu diferimento à consideração de que o ato presidencial violou não apenas o tratado, mas, acima de tudo, o que é grave, afrontou a autoridade e eficácia de uma decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal. A República da Itália deve recorrer no Tribunal Internacional da Haia, na Holanda, o principal órgão judiciário da ONU, a Organização das Nações Unidas. O Tribunal Internacional é competente apenas para julgar os litígios entre Estados, mas a jurisdição só pode atuar nos casos em que as partes envolvidas no processo aceitem ser julgadas. O Brasil, então, se acionado pela Itália, em princípio, teria que aceitar a jurisdição da Corte para poder ser ali julgada a questão do contencioso com a Itália. Eu não sei por que um país que aceita a jurisdição de São José da Costa Rica recusaria a da Haia. Eu acharia, em outras circunstâncias, o Brasil incapaz de fazer isso. Mas no momento atual, não sei, acho que tudo é possível. Agora, tem um outro detalhe. Há um tratado Brasil-Itália de cooperação, de amizade, dos anos 50, que diz que qualquer contencioso entre os 2 países será decidido com auxílio de uma comissão de conciliação. E se não for decidido assim, irá à Corte da Haia. Neste caso, mas por causa desse acordo bilateral Brasil-Itália, a jurisdição da Corte se impõe. E aí não é uma questão de o Brasil aceitar ou não, ele teria que aceitá-la. Não é só o Estado italiano desejoso de ver cumprir o tratado que vincula a República Federativa do Brasil, mas também o Brasil reconhecer a jurisdição da Corte. E aí me parece que haveria um problema inicial, porque o tratado não remete à Corte à liquidação de uma eventual desinteligência sobre a aplicação ou não do tratado.
E aí teria que se firmar entre Brasil e Itália um compromisso para levar essa questão à Corte da Haia. Me parece improvável que o governo brasileiro venha concordar com essa forma de proceder. Então, no plano internacional, fora a exposição que o Brasil vai ter e terá de não cumprir o tratado, o texto do tratado, isso deve se liquidar no relacionamento mais no campo político do que propriamente jurídico. Essa discussão é uma discussão que não existe. A Itália quer levar essa questão às cortes internacionais, deve levar, se ele acha que para dar uma satisfação ao seu súdito, um direito dela. Para mim, sem chance nenhuma. Do meu ponto de vista, o presidente da República cumpriu o tratado. O tratado não poderia obrigá-lo a fazer diferente. O tratado dava a ele o direito da discricionalidade nesse ponto. E não poderia ser diferente. Se o tratado o obrigasse, provavelmente ele teria assinado, ele não, mas quem assinou à época, um tratado abrindo mão da soberania. Eu vejo os movimentos da Itália, eu até disse o seguinte, o professor Luiz Roberto Barroso fez uma belíssima sustentação com a autoridade que ele tem. Ele até lembrou um fato interessante, até dizer que o Brasil não tinha juristas, o ministro italiano disse, o Brasil tem mais bailarina que jurista. E o Luiz Roberto Barroso disse da tribuna, ainda bem que aqui há os dois, as juristas e bailarinas. Então eu acho que a forma com que a Itália agiu, a forma raivosa, a forma vingativa, no meu ponto de vista, seria já o suficiente para que o Brasil não aceitasse tal prepotência, porque é uma prepotência de Estado. Não é só um jornal tal que está apoiando, é a prepotência de Estado, são ministros que estavam falando em nome do Estado. E o equívoco. O caso Battisti foi todo ele uma série de equívocos e de tropelias. Primeiro porque, enfim, há uma questão colocada ao tribunal habilidosamente pela defesa, no sentido de saber se o presidente da República era ou não obrigado a executar a decisão do tribunal. Houve vozes que responderam, surpreendentemente, que não era, enfim, que a decisão não era uma decisão, era uma opinião, era um palpite. Segundo, porque o presidente da República, valendo-se da relativa ambiguidade do acórdão, resolveu fazer algo também inédito na história do Brasil, negar uma extradição concedida pelo Supremo, isso no último dia do seu mandato, atendendo a não se sabe que preferências, pressões, a que espécie de fatores. Em terceiro, quando o Supremo finalmente convalidou isso, eu tenho a impressão de que é doloroso que seja assim, mas o que eu acho é que, doravante, o que de mais coerente o tribunal tem a fazer com a decisão recentemente tomada é, quando vierem novos pedidos de extradição, não julgá-los, mandar ao Palácio do Planalto, para que do outro lado da praça a questão se resolva, como aconteceu no caso Battisti, com a condescendência do tribunal. Me pareceu impecável o voto do relator, o voto do ministro Peluso, o voto da ministra Ellen, e eu sinceramente estou até hoje por entender qual foi a motivação dos demais votos e por que fizeram isso com o tribunal. Por que declinaram de uma competência que a Constituição dá ao tribunal e da qual esse não poderia abdicar em favor do outro lado da praça. O caso Battisti, a meu ver, o maior vexame da Praça dos Três Poderes nos últimos anos. O italiano Cesare Battisti, que estava preso em Brasília desde 2007, foi solto horas depois da decisão do Supremo. Em liberdade, o ex-ativista político, acusado de 4 assassinatos na Itália, entrou com um pedido de visto permanente no Brasil e agora aguarda posicionamento do Conselho Nacional de Imigração. Tradicionalmente, a autorização sempre é concedida para as pessoas que já tenham tido a extradição negada para o país de origem. Você acompanhou no programa de hoje a controvérsia jurídica em torno da extradição do italiano Cesare Battisti, um ex-ativista político condenado por 4 assassinatos na Itália. O grande julgamento do STF fica por aqui. Não perca no próximo programa mais uma grande decisão do Supremo. Até lá!